o Douglas Márcio? Bom, eu sou itajaense, nasci em Itajaí, cresci em Itajaí, tenho 22 anos, estudei 8 anos aqui no José Medeiros Vieira, depois 3 anos no Newton Cooker, fiz 3 anos e meio de jornalismo na Univale, agora estou me especializando em rádio e televisão, fazendo pós-graduação em rádio e TV. Enfim, sou uma pessoa que gosta do que faço, estudei para isso, sempre sonhei em fazer televisão, em ser repórter de televisão. E estou feliz com a profissão, com os desafios, e a minha ideia daqui para frente é crescer como jornalista, como repórter de televisão, continuar na área atuando e, é claro, contribuindo para a comunidade, para as pessoas, enfim, que esse é o principal objetivo do jornalismo, fazer diferença na vida das pessoas. Obrigada. O que mudou na sua vida depois de ser jornalista? O que mudou principalmente na rotina. Hoje eu tenho uma preocupação que eu não tinha antes. Por exemplo, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou numa festa, no aniversário, eu sempre fico antenado para ver se alguma coisa no caminho rende pauta, rende reportagem. Então eu fico 24 horas ligado. Eu acho que o principal diferencial do profissional de televisão, do jornalismo, é estar ligado nessas coisas, assim. Saber que naquele momento tudo pode acontecer, então tu tem que estar preparado. Tu vai numa festa, tu está de folga, mas a qualquer momento tua chefe pode te ligar e te chamar. Então eu acho que esse negócio de estar 24 horas ligado, realmente, é o principal. Estar à disposição das pessoas, da empresa na qual tu trabalha. Valeu. Bom, eu vou falar um pouco primeiro como é que eu comecei, né? E depois vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Podem ficar à vontade. Eu comecei a cursar jornalismo em 2009. Assim que eu saí do... Eu passei 8 anos aqui, estudei desde a primeira até a 8ª série. Depois 3 anos no Newton Cooker, ali na Rua Silva. E depois eu prestei vestibular para jornalismo. E já no segundo período, desde o início, eu sempre quis cursar jornalismo e principalmente fazer televisão, mesmo sendo tímido. Eu sempre falei pra caramba, assim, só que na hora de falar para um monte de pessoas assim, eu fico meio envergonhado. Daí prestei vestibular, fui o primeiro colocado da segunda chamada e comecei na faculdade. A faculdade tem 3 anos e meio e no segundo semestre surgiu uma vaga de estagiário na TV Univale, que é a TV da faculdade. A TV Univale é uma TV interna, TV fechada, então só assiste quem tem TV a cabo. Na TV Univale eu fiquei 4 meses. Lá eu produzia o roteiro de um programa de entrevistas que se chamava Painel Univale, que ia ao ar ao meio-dia, e também fazia reportagens de 1 minuto que iam ao ar durante o intervalo. Eram reportagens mais assim, fazendo propaganda da Univale. Se o reitor recebia uma visita, se havia algum evento, um seminário dentro da Univale, eu ia lá fazer a matéria e isso ia ao ar durante o intervalo. Depois de 4 meses, surgiu uma outra vaga para estagiário na TV Brasil Esperança, que é a TVB aqui de Itajaí. Uma TV comunitária que já tem uma audiência maior do que a TV Univale. Lá eu fiquei 4 meses. O primeiro mês eu trabalhei como produtor e pauteiro. O pauteiro é o cara que marca as entrevistas, liga para as pessoas, enfim, recebe os telefonemas da comunidade, a pessoa reclamando de alguma coisa. Lá eu fiquei com o pauteiro 1 mês e meio, que é uma produção do jornal e tal. Pauta que o repórter vai fazer, o repórter vai para a rua, o pauteiro que faz a produção dele, aonde ele tem que ir, enfim. Depois de 1 mês e meio surgiu uma vaga de repórter. Daí me colocaram como repórter. Eu fiquei 2 meses e meio trabalhando como repórter. Nunca tinha trabalhado assim no jornalismo diário, que é onde o bicho pega mesmo assim. Daí fiquei 2 meses como repórter e no último mês, antes de sair da Brasil Esperança, eu apresentei um programa que se chamava
chama ainda, existe Giro Semanal, que vai ao ar um dos domingos, e é o reprise das matérias que passaram durante a semana. Então a gente selecionava as 10 matérias que são as notícias mais importantes e iam ao ar domingo. Daí depois de 4 meses na Brasil Esperança, a RIC Record, que é aqui de Itajaí também, como todas as repórteres são mulheres naquela época, hoje já tem mais homem trabalhando ali, teve uma temporada ali que uma ficou grávida, precisou pegar licença maternidade, uma precisou pegar férias e tal, e a Flávia, que é a chefe de lá, me chamou para cobrir férias, para fazer um contrato de 4 meses. Como eu era estagiário na Brasil Esperança, ganhava muito pouco, enfim, e mesmo com um pouco de medo com a possibilidade de não ficar na RIC, eu fui. Eu fiquei 4 meses, gostaram do meu trabalho e eu fui efetivado. Daí fiquei 2 anos e 7 meses na RIC Record. Daí lá, sim, foi uma experiência bem maior. Enfim, tinha entrada ao vivo todos os dias no Jornal do Meio-Dia, que é o do Graciliano ali e tal. De tarde eu produzia matéria para o Estado, que ia para o RIC Notícias. Depois de 1 ano e meio, comecei a apresentar também o bloco local do RIC Notícias, que é aqueles 5 minutinhos antes de cortar para o Estado, que é as notícias aqui da região e tal. Fui pegando experiência, assim, fiz séries de reportagem, enfim, foi bem legal. Daí depois de 2 anos e 7 meses, 2 meses antes de eu me formar na faculdade, a RBS me chamou para fazer um free. O free no jornalismo existe muito assim, que é para a pessoa não cria um vínculo com a empresa. Ela só faz um free, é temporário. Estou assinando um contrato de 3 ou 4 meses. Daí eu falei que free eu não podia porque eu não ia trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu estava 2 anos e 7 meses na RIC, enfim. Foi uma empresa onde eu cresci e tal. Eu não poderia ir para lá, principalmente em outra cidade, em Blumenau, se não fosse uma coisa certa. Daí depois de 3 meses surgiu, eles ampliaram a equipe, foi a 7ª equipe lá em Blumenau e me chamaram para fazer o teste. Outras 4 pessoas fizeram, enfim. A RBS faz um seletivo de 5 ou 4 entrevistas e tal, fala com o cara do comercial, com o cara com as pessoas do jornalismo e tal. É um processo que dura 1 mês e no meu caso, como era antes de outubro, eles precisavam o mais rápido possível de um repórter. Então um teste que demoraria 3 ou 4 meses, no meu caso demorou 1 mês. Eles fizeram tudo rapidinho porque estava começando a Oktoberfest. E é onde tem uma cobertura bem grande, não só local, mas nacional e tal. Eles precisavam dessa 7ª equipe. Fiz o teste, passei. Agora em outubro eu vou fazer 1 ano de RBS. Enfim, deixei Itajaí, que é onde eu nasci e tal. Me criei aqui, estudei onde vocês estudam. E tô lá em Blumenau, assim, saí de casa. Estou morando sozinho, outra cidade completamente diferente, uma cultura completamente diferente, um povo completamente diferente, mais fechado do que o itajaense, assim. Mas estou gostando, assim, estou me adaptando ainda. A estrutura da RBS é bem parecida com a da RIC aqui, o que muda é o jeito de trabalhar, assim. Mas é isso, estou gostando, acho que tem tudo assim para dar certo e tomara que eu consiga crescer lá na RBS. É isso, essa foi a minha trajetória. Pra você, como é trabalhar ao vivo? Vivo é o mais legal assim na televisão, mas é o mais difícil. Mais difícil não, é o mais complicado porque pode acontecer tudo, né? Eu, por exemplo, me lembro que uma vez, vou começar a contar os micos, né? Uma vez tinha, aqui em Itajaí, eu acho que todo mundo conhece, tem a festa do Colono. Que é a 2ª maior festa e tal, só perde pra Marejada. E lá onde acontece a festa é um lugar cheio de morro, é um monte de morro. E um sábado, a Flávia me ligou, minha chefe, um dia antes: ó, Douglas, amanhã tu vai pra festa do Colono, amanhã de manhã, e tu vai entrar ao vivo pro jornal, fazer um simulado de um vivo, porque lá não fecha link, né? Falar sobre a festa, sobre o movimento. Eu falei, não, beleza. Naquela preocupação de mostrar a festa toda, eu e o cinegrafista, nós subimos no morro, um morro bem alto assim, e pra eu falar e tal, e a festa ficar de fundo.
Só que a gente subiu lá em cima e a gente montou o link, a estrutura de onde a gente ia falar, no lado de um ninho de quero-quero. Tá. E levamos um entrevistado, secretário de Agricultura e tal, e eu falando, secretário, a festa que valoriza o homem do campo e tal. E eu falando, daqui a pouco o quero-quero começou a ficar doido. Não sei o que aconteceu com o quero-quero começou a dar razão aqui em cima. Eu falando com o cara e o quero-quero... Chegou um momento que eu tava só fazendo assim... Eu falando com o entrevistado e o quero-quero dando rasante assim. E teve que ter jogo de cintura ali na hora pra não ter que interromper a entrevista. A gente gravou e tal, e na hora que o quero-quero passava, a gente jogou umas imagens assim. Outra vez também, ainda na Brasil Esperança, tem um programa, sim, eu acho, não sei se existe mais, que é o Variedades com Você, um programa feminino que vai ao ar durante o início da tarde. Então eu entrava no programa para dar os destaques do jornal à noite. E eu tinha recém-chegado na televisão e tal, e me colocaram na bancada, daí a apresentadora, vamos ao vivo então com o Douglas, que vai dar os destaques do jornal do Logo Mais. Eu entrei com aquele microfone lapela, aquele microfonezinho que vai aqui no jornalista e tal, e eu comecei a falar e estava sem som. E eu fiquei falando sem voz e tal, e o cinegrafista falou assim, ó, pega o sorvetão, pega o sorvetão. Eu não sabia o que era sorvetão. Sorvetão é aquele microfone de mão que a gente chama. Tem alguns termos assim do jornalismo. Até eu descobrir o que era o sorvetão, eu acho que eu fiquei 1 minuto ao vivo sem voz falando. Daí cortou com a apresentadora voltou e eu com o sorvetão já pronto e tal. Mas é assim, acontece. O ao vivo é o mais legal, mas é o mais difícil. Tem que pensar em tudo. A mulher, por exemplo, a jornalista que vai para um ao vivo, tem que pensar assim, no local vai ter o vento, por exemplo. Que é por causa do cabelo. Se tu vai fazer um ao vivo perto da BR, tem que se preocupar com o barulho do carro. Se tu vai fazer um link, por exemplo, no terminal de ônibus, tem que se preocupar se o ônibus não vai cortar o sinal do link. Porque para fechar o link tu tem que levar um equipamento, uma espécie de antena, e o link dessa antena se liga com o link do morro. Então tem que pensar em tudo isso. Mas é o mais gostoso, assim. Eu não tive a experiência, por exemplo, eu acho que até eu não estou preparado para apresentar um jornal, que é o que o Graciliano faz, por exemplo. Um jornal de 1h30, com reportagem, às vezes não tem reportagem, tu tem que improvisar. Eu acho que isso tem que ter uma certa experiência. Mas o ao vivo é assim, aonde tu coloca, acho que o que tu aprendeu na prática, assim, é o mais legal. Porque na reportagem tu pode errar, tu grava de novo, enfim. Mas ao vivo é o mais legal. É o mais legal. A sua principal dificuldade foi qual? A minha principal dificuldade, eu acho que até hoje, porque é saber questionar as pessoas. E mostrar para as pessoas por que o nosso trabalho é importante. Por exemplo, nem sempre o secretário, vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, por exemplo. Nem sempre o secretário de Educação quer dizer pra gente que o uniforme não foi entregue ainda. Então o que a gente tem que fazer? É um trabalho todo de convencimento. Tu liga pro secretário e fala, ó secretário, nós temos que dizer pra comunidade por que o uniforme não foi entregue ainda, nós temos que dar um prazo pra eles e tal, por que isso não aconteceu. Às vezes a pessoa, não que seja o exemplo do secretário, mas as pessoas, algumas, acabam sendo grosseiras e tal. Tem que saber convencer as pessoas. E principalmente saber questionar, assim. É uma coisa que, por exemplo, tu vai entrevistar uma fonte oficial. Fonte oficial no jornalismo são os políticos, as autoridades, os especialistas e tal. O principal desafio hoje, assim, é saber questionar. Saber perguntar, saber bater o pé. Não é isso. O senhor tem certeza que é isso? Não foi isso que a pessoa lá me disse. Será que está certo? O senhor pode confirmar esse dado para mim? Eu acho que essa é a principal dificuldade e eu acho que esse é o desafio. Eu acho que não só meu, mas de quem faz jornalismo é questionar as pessoas assim, claro, com educação, mas fazer com que elas falem o real, assim, o que acontece. Nada. Então, assim, como é que tu falou, tu foi morar separado da tua mãe. Foi. Quando no começo era muito, sentia falta dela? Até hoje. Até hoje. Eu tô à base de miojo, até hoje. Porque assim, ó, como essa profissão, é claro, a gente começa por onde a gente mora, no jornalismo local. Mas a ideia da gente é sempre crescer, né? A gente sempre
Eu, por exemplo, às vezes, eu não sei se ainda eu quero ir para São Paulo, assim. Conhecendo um pouco melhor o mercado, tu coloca as coisas na balança. Será que vale a pena ganhar um pouco a mais? Mas tem que enfrentar poluição, trânsito, violência e tal. Mas é uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Eu morar fora de casa, assim. Ela pensou que ia demorar um pouquinho mais, assim. E foi rápido, assim. Depois que eu me formei, já me chamaram, assim. Eu estou me acostumando ainda, então eu almoço fora, de noite eu vou no McDonald's, faz o miojo, estou aprendendo a passar roupa, assim, é uma coisa que eu não sei e tal. E isso é bacana porque além de tu crescer profissionalmente, tu cresce pessoalmente, né? Tu cria responsabilidade, tu sabe que se o celular não despertar, não vai ter ninguém para te chamar, tu tem que acordar cedo e tal, tem que ir para lá, tem que trabalhar, enfim. Mas não é fácil não, ficar longe de casa, principalmente não só de casa, claro, de casa principalmente, mas da tua rotina. Por exemplo, aqui a pessoa fala, Douglas, tem uma pauta na Reinaldo Schmitthaus. Eu já sabia onde era Reinaldo Schmitthaus. Lá eu não sei, eles falam aqueles nomes de alemão difícil. A rua é... Eu não sei onde é que fica a rua, entendeu? Vai da tua humildade, tem que pedir pro cinegrafista, tu diz onde é que é essa rua. Eu falo por telefone, secretário, onde é que é essa rua? É perto do museu de caça e tiro. Ele fala assim como se eu... Não, secretário, eu sou de Itajaí, nego. O senhor tem que me dizer onde é que é exatamente para poder chegar, senão eu não vou chegar. Então, é um desafio diário, assim. Tem que se adaptar, por exemplo, para pedir informação na rua, é um povo muito mais fechado, assim. Aqui a gente fala com as mãos, né? Várias pessoas nas ruas e elas... É muito mais fácil, assim. Mas eu tô me adaptando, assim, mas não é fácil, assim. Não é fácil mesmo, assim. Até hoje é uma questão de adaptação. É que lá é terra de alemão, né? Aqui é terra de peixeiro. Peixeiro. A diferença é grande. Eu sei porque a minha família, a família do meu esposo, o pessoal tem um pezinho lá em Blumenau, então é complicado. É um povo organizado, é um povo, assim, por exemplo, tudo que faz direito. Reconstroem a cidade em questão muito rápida, eles enfrentam enchentes tão piores quanto as nossas aqui, por exemplo. Lá é coisa de deslizar morro, de morrer gente, o que aqui a gente está... Aqui não que seja fácil a coisa aqui, mas aqui é muito mais leve do que lá. E tem a Oktober, por exemplo, é um povo que deixa a cidade é muito limpa, muito organizada, mas é um povo que até tu convencer eles de que tá no lado deles, demora. Mas a partir do momento que tu mostra, não, a gente está no lado de vocês, fica tudo mais fácil, assim. Mas é um povo muito mais fechado, é diferente. Já aconteceu. Uma vez, eu fui fazer uma matéria em Balneário Camboriú, estava voltando pela BR para Itajaí, a minha chefe me ligou e falou assim, Douglas, quer saber se eu já apanhei, é isso? Mais ou menos isso? Tá. Eu pensei que era alguém que já tinha... Não, sim. Não apanhei, não cheguei a apanhar, mas quase, assim. Fiquei com medo. Eu tava voltando pra BR, ela falou assim, tem um acidente, Douglas, ali nos Salceiros, parece que teve um acidente grave, e enfim, um carro bateu em outro, tu vai ali e tenta pegar alguma informação, pede pro cinegrafista fazer umas imagens e tal, parece que a coisa é feia. E eu voltei pra cá e realmente tinha um acidente, uma caminhonete tinha saído da pista e, enfim, bateu de frente com aquela proteção que tem na BR. E eram dois irmãos. Um já estava de fora do carro, bem, e o outro preso às ferragens. Naquele negócio de querer fazer a imagem e tal, eu já falei, falei com o cinegrafista, tu já desce, tu já faz as imagens que tem para fazer, que deixa que eu estaciono no carro. Fui colocando o carro, o cinegrafista já ligou a luz, já é final de tarde e tal, e foi filmar. E eu vim logo depois, assim, coisa de minutos. Quando eu cheguei assim no local do acidente, já estava SAMU, o pessoal da Autopista Litoral Sul, tudo, já estava bastante gente, e eu vi que o estado do cara que estava no carro era grave. Só que o cinegrafista já filmando, e eu encostei em alguém, e era o irmão do cara, né? Eu falei, por acaso tu sabes o nome dele? Mas eu não sabia que ele era o irmão dele. Ele falou assim, olhou pra mim, me juntou, assim, pegou eu aqui por aqui, tirou do chão, porque eu magrinho, né? O cara era assim, ele falou assim, sai daqui agora, senão eu vou te encher de porrada. Ele falou assim,
Na hora que ele largou no chão, assim, Saiu correndo. não saí correndo, mas eu falei, não, tudo bem, tudo bem não, né? Ó, uma ova, né? Tava tremendo. Tremendo já, tremendo, fiquei branco. Porque o cara daquele tamanho me tirou do chão e falou assim, ó, precisa daqui agora. Porque imagina, ele tava transtornado, né? O irmão. Tava preso. E depois disso ele também ameaçou o cinegrafista, porque o cinegrafista já tinha feito a imagem do cara e estava esperando na hora deles colocarem um cara com a marca na ambulância. Ele não deixou o cinegrafista. Ele fazia assim, ó, para o cinegrafista não filmar. Então, e isso, acho que só dessa vez, assim, que eu vi a coisa assim mais complicada. Uma vez também eu fiz uma série de reportagens, também assim foi meio perigoso, que era a Rua Corupá, o endereço do crime. É uma rua que fica lá em Balneário Camboriú que a polícia não dá conta de acabar com o tráfico lá. São 15 bocas de fumo na rua, uma coisa de louco assim. E também jogaram uma pedra, a gente passando com o carro da RIC, eles jogaram uma pedra na Paraty assim, foi bem tenso assim. Aqui vocês que eu acho que todo mundo conhece o Morro do Matador ali em Itajaí. Ali é um lugar onde, por exemplo, tu não pode chegar e já entrando, entendeu? Tem que conversar com alguém da comunidade, indianos, e daí o cara dá um toque lá pros caras, ó, amanhã vem uma equipe da Record aí, da RBS, mas eles vão fazer uma reportagem sobre a planta, sobre uma planta, ou sobre a Dona Maria que está reclamando da falta de água, não é nada sobre vocês e tal. Tudo vai no jogo de cintura e ter contato, mas tem coisas, por exemplo... Qual foi a reportagem que você sentiu mais medo? Eu acho que essa que eu quase apanhei, mas eu acho que foi essa, assim, deixa eu ver, não me lembro. Essa da Rua Corupá também foi bem intenso, assim, tive bastante medo. Eu acho que foram essas duas, assim, o cara fica mais no corpo a corpo, assim, o contato é maior. Acho que foram essas duas. Acho que a da Rua Corupá foi bem intenso, assim, que até passaram uns carinhas de bicicleta e sai daí, você sai daqui, senão eu vou chamar os meus manos, não sei o que lá. Eu com o cara do cinegrafista, assim, daí tu meio que finge que não tá escutando, né, pra não criar intriga, mas é bem complicado, assim. Porque tu tá invadindo, querendo ou não, a privacidade deles, né. Reportagem, assim, difícil, dificuldade. O que eu menos gosto de fazer, que eu me sinto muito mal, assim, de fazer reportagem de velório. Velório, assim, eu me sinto um lixo, assim. Eu tenho quase 3 anos e meio de televisão, até hoje eu só fiz 2 velórios, assim. Mas se eu puder evitar, assim, de falar com a minha chefe, ó, manda outro repórter. Porque tu chega num momento que a pessoa tá totalmente... Os parentes, assim... Os caras não querem falar com televisão, né? Televisão que se exploda, né? Tu entra ali, eu fiz até hoje, fiz 2 velórios. Eu fiz de não sei se vocês se lembram, um jovem que foi morto por um policial militar ali no bairro São João. E, enfim, deu uma repercussão muito grande em Itajaí. Tá, mas não foi no bairro, ele era do bairro São João, mas foi perto do Porto, é isso? Isso, não, esse eu não trabalhava. Esse também eu cheguei a cobrir o julgamento desse. Eu estudava aqui, foi há uns 10 anos, foi antes, mas era de outro ali, foi no bairro São João. Parece que ele estava com outros meninos assim, na calçada. Eu acho que estavam fazendo coisa errada, enfim. Mas enfim, a polícia agiu de forma violenta e acabou dando um tiro. E o rapaz foi morto, era Rafael, o outro também era Rafael. O outro também era Rafael. E, enfim, a tia dele que me chamou, mas mesmo assim, mesmo alguém entrando em contato com a gente pra gente ir até lá, é complicado, assim. A RIC cobre muito mais velório do que a RBS, por exemplo. Que como é uma emissora muito mais local de Itajaí, os velórios acabam tendo uma importância maior do que na RBS, por exemplo, porque a RBS abrange uma região um pouquinho maior. Mas é muito complicado. E eu fiz também o velório, que foi meu primeiro velório, que é aquele do bispo do CI, o Samuel Francelino e tal, que teve... O caixão passou por caminhão de bombeiros e tal, o pessoal foi bem assim, bem complicado, o pessoal fez fila para ver o caixão e tal. Daí tem toda uma preocupação, por exemplo, como chegar nas pessoas, né? Porra, a pessoa tá chorando, tá acabada, tá destruída, tem que chegar pra pessoa, não, ó, vim aqui pra filmar o caixão e tal, é assim e tal. Daí vai muito da sensibilidade das pessoas.
Eu, por exemplo, se a pessoa diz, ó, não quero, você só pode filmar de fora. Eu não... Eu escuto a pessoa, peço pro Cinegra, faz umas imagens da fachada e tal, e vamos embora, porque não tem como tu forçar. Né? Em outra situação, por exemplo, mas fala com a gente, fala, rapidinho, é só um bate-bola aqui, 1 minuto e meio, a gente já termina. Torna chato, né? Inconveniente total. Parece um urubu na carniça, em outras palavras, assim, é bem constrangedor, assim. No caso do bispo Samuel Francelino, como foi meio que Michael Jackson, né? Foi um espetáculo assim e tal, gente com lencinho e tal. Foi mais fácil chegar e tal, assim. Nesses casos, por exemplo, tu evita fazer imagem da pessoa chorando, tu evita fazer close do caixão, mostrar a cara do defunto lá, assim. A tendência é não tornar o negócio mais cabuloso do que já é, né? Colocar um velório na televisão, muitas vezes no horário do almoço, que é o horário que as pessoas estão comendo. Então é complicado. E essa é uma preocupação muito grande. Por exemplo, chegando no local do crime, tá eu já cheguei em lugares, em 2, 3 situações eu já cheguei antes da polícia. Porque algumas pessoas, é uma coisa ilegal, mas algumas pessoas na imprensa têm o rádio da polícia e do bombeiro. Eles ficam ligados na frequência. Então, ocorrência, homicídio em Camboriú. Ou, sei lá, em Itajaí. Muitos chegam antes da própria polícia no local da ocorrência. Então eu já cheguei assim que o cara nem esfriou direito, assim. O cara acabou de morrer e eu já tô ali, entendeu? Meio que tu tem que se afastar do local do crime, esperar a polícia chegar, a polícia isola a área, entendeu? Mas é bem complicado, assim. Uma vez em Luiz Alves, por exemplo, eu fui para fazer uma matéria porque lá é um município vive da plantação de banana. E eu fui fazer uma reportagem sobre isso e tal, e cheguei lá e teve um homicídio. Um homem e uma mulher foram mortos a tiros num local bem isolado assim. Eu cheguei lá, o cara tava meio que agonizando ainda, sabe? Daí eu que liguei pro SAMU. Falei, vocês vêm pra cá que a coisa ficou feia e tal. Era um homem que tinha acabado de sair do presídio de Blumenau, estava envolvido com tráfico de drogas, com roubo e tal. Mas ele morreu meio que assim, assim, pedindo... E a mulher levou um tiro na cabeça, assim. Então eu olhei assim de cima, a gente vê bastante coisa. No começo, assim que eu comecei, eu chegava em casa, assim, eu só não chorava, assim, porque eu chegava, sabe, pesado, assim, o cara ficava até meio depressivo de ver tanta desgraça, assim, porque criado num mundinho, sabe, perto do pai e da mãe, escola, trabalho, de repente, de um ano pro outro, tu tá vendo tudo aquilo, né, aquela desgraceira toda, gente morrendo, gente matando e tal. Mas hoje em dia, assim, às vezes, até eu repenso que a coisa tá tão comum pra mim, mais uma morte, vamos fazer, entendeu? O que é errado, né? A gente banaliza o negócio, mas eu já vi bastante coisa assim que não dá pra esquecer, assim. Se parar pra pensar assim, se fosse em outros tempos, eu não dormia à noite. Posso eu fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Eu gostaria de saber se no período acadêmico, enquanto você estava fazendo jornalismo, você foi preparado, né? Para essas situações, para a hora da abordagem, para a hora da produção da matéria, tudo isso foi um preparo? Tudo sim. O que acontece na faculdade, por exemplo, é que... como é que eu vou explicar? Por exemplo, eles preparam a pessoa, só que a prática é muito importante, né? Por exemplo, na aula de telejornalismo, a gente tem telejornalismo 1 e telejornalismo 2. A gente fazia uma reportagem por mês em 5, um grupo. Um VT de 3 ou 4 minutos. VT é uma reportagem. Na rua, no dia a dia, eu faço 2 reportagens sozinho por tarde. Então, se o cara não prestar bastante atenção no professor, se o cara não ficar ligado no que eles estão dizendo, se o cara não lê sobre aquilo, não tem um preparo técnico, enfim, o cara vai só escutar, vai entrar de um ouvido e sair pelo outro. Então tem que estar preparado para colocar aquilo na prática. Mas a Univale, por exemplo, para jornalismo, eu não sei nos outros cursos, te dá uma bagagem muito boa, porque é uma universidade que tem uma TV interna, tem uma rádio interna, tem um jornal Cobaia, que a gente chama, que é um jornal que as pessoas fazem lá dentro, os acadêmicos de jornalismo, né? Então tu pega a noção, por exemplo, se um dia tu quiser trabalhar numa Band FM da vida, tu consegue aprender na Univale. Se quiser trabalhar na RBS, na RIC,
tu aprende na Univale, se quiser trabalhar no Diarinho ou no Diário Catarinense. Tem um jornal lá dentro deles, então o que tem que fazer é ficar ligado, é se esforçar. Tudo vai do esforço da pessoa. Porque faculdade, a impressão que eu tenho é que é tudo meio assim, né? Os caras entram na sala, saem. Então se o cara não ficar ligado ali, se o cara não querer prestar atenção, nada acontece. Mas, claro, tem a faculdade é muito importante. Até pouco tempo surgiu uma polêmica de que o diploma do jornalista caiu, né? Ah, não precisa mais de diploma para ser jornalista e tal. As grandes empresas vão continuar cobrando o diploma. E a formação técnica é muito importante. Claro, existem profissionais que já estão há muito tempo na área, 20, 30 anos, que não são formados em jornalismo. Mas tem uma carreira, tem uma experiência. O que não pode, por exemplo, o que eu acho muito complicado, não tirando o mérito, é um professor de educação física querer ser repórter esportivo. Ele pode ser um comentarista, ele pode entender do assunto. Só que a técnica para abordar o entrevistado, para saber o que é o mais importante, a captação de imagens, isso a faculdade dele não passou. A faculdade passou outra coisa. Então eu acho que tem que saber separar, assim, sabe? Porque senão parece que qualquer um é jornalista. Agora nesse mundo de Facebook, Twitter, blog, qualquer um produz a sua notícia, por exemplo. Teve um caso agora que eu acho que vocês se lembram, que teve um elefante marinho que atravessou a faixa de pedestres em Balneário Camboriú. Naquele momento não tinha ninguém da imprensa ali. Não tinha RBS, não tinha RIC, não tinha ninguém. O que aconteceu? Alguém bateu a foto, colocou no Facebook e aquilo se espalhou. Aquilo no mesmo domingo foi destaque no Fantástico. A foto das pessoas que estavam lá na praia. Então, esse tipo de contribuição de quem não é jornalista é muito importante. O cara não passou na faculdade, mas o cara fez alguma coisa virar notícia. Estava na hora certa, o bicho passou, ele bateu a foto, mandou pro e-mail das TVs, enfim. Domingo estava lá o Zeca Camargo, em Balneário Camboriú, uma cena inusitada. Então eu acho que isso é legal, é contribuição. É a pessoa saber mandar uma foto, mandar uma sugestão. E isso que acontece no jornalismo, muitas das coisas que vocês veem na televisão é pautada pela Dona Maria, pelo seu José, que daí vai de uma peneira. Por exemplo, muitas pessoas ligam pra gente falando do caso, porque eu não consegui a minha aposentadoria no INSS. Mas é um caso isolado da pessoa. Agora, por exemplo, não, eu moro aqui no bairro São Vicente e a minha rua já está há 3 semanas sem passar o caminhão do lixo. Aí está uma pauta. Porque não é só a Dona Maria que está passando trabalho. Quem mora do lado está passando trabalho, os comerciantes estão passando trabalho, entendeu? Então tem que fazer uma peneira para ver se aquele problema, o quanto de gente que ele atinge. Quanto mais pessoas, não melhor, né? Mas maior a possibilidade daquilo virar matéria para televisão. Vou puxar a sardinha para minha lata agora, né? Como aluno da escola, né? E aonde tu já chegou? Como é que tu vê o processo da aprendizagem dentro da escola para a contribuição do teu sucesso? Tem alguma ligação? Porque enquanto jornalista, né, enquanto repórter, o que a leitura traz? Porque assim, os nossos alunos hoje eles estão muito ligados às mídias sociais, mas estão esquecendo na realidade de ler. Então, o quanto isso é necessário na tua profissão, a leitura, o conhecimento, e o que a escola tem essa ligação, ou ajudou ou não ajudou, o que fez contigo? Ajudou totalmente. A escola, tanto José Medeiros quanto Newton Cooker foram fundamentais, assim. A contribuição dos professores, a aula em si, né? Porque é na aula que tu descobre com que tu tem mais, né? O cara que quer fazer ciências contábeis, o cara que quer fazer engenharia, enfim, alguma coisa ligada à matemática, o cara já percebe que naquela disciplina ele tem mais possibilidades, entendeu? Eu, por exemplo, fui com português. Claro, eu tinha as minhas dificuldades, até hoje eu não sei onde é que se usa a crase, enfim. Mas são coisas que tu vai pegando com o tempo. O hábito da leitura eu desenvolvi, confesso, muito tarde, assim. Quando eu saí daqui eu ainda não... Eu lia muito pouco. Foi uma coisa mais de faculdade. Mas sem dúvida, assim, ó, o cara se mostrar interessado, o tipo de trabalho que as professoras nos davam, por exemplo, apresentar aqui na frente, é uma coisa que eu tinha muita vergonha, mas sempre queria fazer. E era uma coisa que eu tinha pra mim, ó, se mais cedo ou mais tarde eu quiser falar pra câmera, uma televisão,
eu vou ter que começar apresentando um trabalhinho aqui na frente. Entendeu? Então é a formação, o acompanhamento, tu tá inserido, por exemplo, num sábado que a escola abre, tu vem pra cá, tu tem um contato com os professores fora da sala. Eu participei de um projeto, eu acho que não sei se existe mais, a professora Luciana, que tinha aquele H2O, que era um projeto. Eu participei daquilo e tal. Enfim, o que tem que fazer é em qualquer lugar. Eu acho que vai muito, claro. A escola é importante, o professor é importante, mas vai dar interesse da pessoa. Porque ninguém está aqui para atrapalhar o aluno. Os professores estão aqui para ajudar. Então o cara tem que ficar ligado, prestar atenção, ó, é isso que eu quero. Porque lá fora a vida é competitiva, assim. E principalmente é cheio de gente querendo teu mal, né? É 2 toques para alguém te oferecer uma coisa ruim, ó, não vem por aqui, que aqui é assim e tal. Acho que a pessoa tem que aproveitar bastante o tempo da escola, assim, porque é um tempo que passa rápido. Olhando para trás, assim, eu vejo que é uma coisa que passa muito rápido. Tem que aproveitar, fazer o trabalho legal que a professora diz e tal. Não tô aqui passando lição de moral, mas ninguém está aqui para atrapalhar. Eu acho que se a pessoa souber aproveitar assim, tem tudo para dar certo. E sem dúvida a escola, a formação foi... Não tem aquele negócio, né, Douglas, que é escola particular e pública, né? É esforço, depende. Eu sei porque eu tinha até o doutor Ismael, você conhece, né, aquele médico? Uhum. Ele estudou em escola pública junto comigo, aí passou pela federal para medicina. Então, quer dizer, foi o esforço dele, o empenho dele. O que eu vejo assim, por exemplo, porque a escola particular é melhor e tal. Esse negócio do prédio melhor, porque eles usam uniforme assim, porque eles vão assim para a escola. Isso, no fim das contas, isso não quer dizer nada. O professor que dá aula aqui, dá lá. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez alguma coisa, a estrutura física, sim, porque a gente tem isso, vocês não têm. Mas a didática, é como tu disse, os professores são os mesmos. Os professores que estão lá e estão aqui passaram pela mesma faculdade, são colegas. Então não... É o que eu falei, tem que aproveitar. O esforço de cada um. Se a professora passa uma tarefa, nem sempre eu fiz isso, tá? Nem sempre eu fiz isso. Se a professora passa uma tarefa, por que tu não vai um pouquinho mais além, entendeu? Agora com a internet, ela passou isso. Vou ver aqui no Facebook ou no Google se tem uma leitura a mais sobre isso. Tem. Eu não tenho vergonha de procurar o Google, não tenho dúvida. Aqui tem uma coisa a mais, ó. Pô, aqui é legal, hein? Aquilo que a professora Sônia falou, ó. Aqui e tal. Acho que vai muito do aluno. Esse negócio de colégio público particular. Eu, por exemplo, nunca fiz um cursinho pro vestibular. Por isso que eu fui o primeiro colocado da segunda chamada, né? Mas enfim. Mas eu fui, mas eu entrei, entendeu? Eu entrei. Me disseram mais ou menos o que ia cair na prova. E eu fiz lá a prova e tal, de uma estudada antes, assim. Mas eu nunca fiz cursinho. Nunca estudei em colégio particular. Desde o início. Eu fiz 2 anos aqui, ali onde tem a pracinha, agora tinha o colégio Princesinha. Eu fiz o prézinho ali, assim. Mas a primeira série foi toda até a 8ª no José Medeiros Vieira. E depois no Itocu. O negócio de colégio particular... eu vejo que alguns momentos assim é mais modinha, sabe? Estudando no colégio particular e tal, é assim, mas... Acho que no fim das contas vai do esforço do aluno. Vai do esforço do aluno, de cada um. Esse negócio de colégio particular e público, a diferença é mínima, não quer dizer nada. Não adianta tu estudar lá e não querer fazer nada, né? Tem gente que os pais acabam pagando e vão, porque tem gente que acaba vai pra lá, vai com a roupinha da hora, tá na modinha e tal, no meio da galerinha, chega lá no final, toda a mensalidade, o dinheiro da apostila. Quando não repete de ano, né? Porque acha que vai passar. Acho que vai passar, porque paga. Não, senhor, não é bem assim. Não passa. Não, porque tem que ter nota, vai passar sem nota. Quem não sabe, não passa. Ai, Jesus. Você chegou a entrevistar alguém que você admira muito, tipo... você é a Dona Taninha entrevistar o Roberto Carlos, por exemplo. Só estou dando um exemplo, né? Eu já entrevistei bastante gente famosa, assim. Eu já entrevistei uma pessoa que eu admiro muito, que eu não tive a possibilidade de entrevistar, mas eu já fui numa palestra e já fiz umas perguntas assim. Foi o Caco Barcelos, do Profissão Repórter. E uma pessoa que eu gostaria de entrevistar também, que eu acho que é uma baita de uma jornalista, é a Ana Paula Padrão. Até hoje, até pouco tempo, ela saiu da televisão e tal. Ela tem 2 empresas e
foi se dedicar a um projeto assim. Só que eu acho que tanto na bancada, assim, apresentando o jornal, quanto na rua, é uma baita de uma profissional. Mas eu já entrevistei o Bruno Marrone, o Zé de Camargo Luciano, o César Menotti Fabiano, eu já entrevistei a Cris Flores, que é apresentadora do Hoje em Dia, o Celso Zucatelli, na época da Record também. Eu entrevistei o Mendigo, aquele que é o do Pânico, que na época estava na Fazenda e tal, que trabalhava na Record. Eu já entrevistei o Israel. No início, assim que ele estava no Ídolos, que ele veio a primeira vez para Itajaí, quem fez a matéria fui eu. Ele saiu de carro aberto por Itajaí e tal. A nossa equipe foi receber ele no helicóptero, é bom, no aeroporto. Ele chegou de avião. Já entrevistei quem mais, assim? Na Marejada, já entrevistei o Santana, não. Outra dupla sertaneja, agora esqueci o nome. Só vou pedir licença, eu vou acompanhar a turma do Bonzinho, mas tu fica com os professores. Fica tranquilo. De coração, muito obrigada pela tua presença. Valeu, obrigado. O pessoal continue se comportando, hein? E entrevistei também, acho que a Paula Fernandes, Balneário Camboriú, o Alexandre Pires também. A maioria, pelo menos comigo, assim, foi gente boa, assim, gente fina, assim. Pensei que eles iam ser meio se achão e tal, assim, mas foram bem de boa. Douglas, na 7ª série, havia algum intuito de prosseguir no jornalismo? Ah, sim. Na 7ª série eu já, desde os 8 anos eu já brincava de repórter. Pegava o shampoo, o banheiro e começava a ler o rótulo, como se fosse repórter, assim. Desde pequeno, sempre foi uma coisa assim que eu queria ser repórter. No começo era por um certo glamour, né? Vou trabalhar na televisão e tal, a gente pensa, vou ficar famoso, né? É claro que tu acaba tendo reconhecimento porque tu entra na casa das pessoas todos os dias, né? Enfim, dá meio-dia a pessoa, muitos, né? Em Itajaí, por exemplo, tem o hábito de assistir televisão, de almoçar com a televisão, assistindo o jornal. Mas com o tempo, entrando na faculdade, foi uma coisa que eu vi que não era bem assim. Claro, o Douglas aparece na televisão, deve ganhar dinheiro pra caramba. Não que eu não... Né? Calma, ainda não é bem assim. Mas desde pequeno, na 7ª série, eu acho que bem antes, assim, eu já queria ser jornalista. Assim. E fui me preparando para isso. Porque sempre assisti bastante telejornal, para saber como é que a pessoa que está apresentando o jornal se posiciona, como é que ela olha para a câmera, na hora de trocar de câmera, por exemplo, como é que ela vira, pegando assim o gesticular, o falar da pessoa, que não é uma receita pronta, mas tu pode muito se espelhar nas pessoas que já estão no vídeo, né? Como é que o William Bonner, por exemplo, olha para a câmera, quando a câmera está aberta nele e na outra apresentadora, como é que ele olha para a apresentadora que está no lado, entendeu? Como é que ele se coloca o braço em cima da bancada, entendeu? Na hora de chamar uma notícia séria, né? Como é que ele chama a notícia séria? Como é que ele faz com a sobrancelha, fica a cara fechada e tal? Na hora de chamar uma notícia alegre, ele chama sorrindo. Na hora que a reportagem vai ao ar e volta para ele, que é uma coisa que as pessoas querem que ele faça alguma coisa, muitas vezes ele não pode, porque é o formato. Ele dá uma... né? Ele olha para a câmera como quem diz, né? Olha, isso não era para ser assim, né? Então vai tudo do jeito que uma pessoa apresenta um jornal. Tem muita diferença, por exemplo, do repórter de rua do cara que está na bancada. O âncora. Na rua, por exemplo, qualquer gesto que tu faz é melhor, né? Ó, tu aqui na sala, aqui tem um quadro, aqui tem um apagador, vai se mexendo, vai se movimentar, né? Reportagem de rua. Na bancada tu respeita um quadradinho. Tu tá ali, não pode ficar fazendo assim, ó. Mais aqui, mais contido, né? E isso vai pegando com o tempo. É diferente, por exemplo, da rua onde tu pode gesticular mais. Isso vai pegando com o tempo. Vai muito, por exemplo, da roupa, a roupa que o repórter usa. O cara não pode usar uma roupa estampada. Porque o que é mais importante é o que ele está falando. Entendeu? Ou a repórter jornalista com um brinco muito grande, uma maquiagem muito chamativa. Pessoa, principalmente a mulher que é reparadeira, né?
Olha lá a outra lá com a cara parece um palhaço, toda pintada. A pessoa nem sabe quem foi preso, quem deixou de ser preso, porque não presta atenção na notícia. Por isso que às vezes é um terninho, apesar de que isso já está mudando muito, mas é mais uma roupa mais suave, assim, mais tranquila, para não chamar a atenção mais do que a notícia. Douglas, como é que você superou a timidez? A timidez? Até hoje eu sou meio tímido, assim. Vai meio que no... Eu tenho que ir, né? É o meu trabalho, assim. Mas, por exemplo, quando eu vou gravar na Hercílio Luz, por exemplo, no centro de Itajaí, vou dar um exemplo. Eu estou gravando, blá, 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 e passa... Alguém começa a olhar e para assim, ó. Ah, eu já começo a tremer, começo a errar. E... Mas estou te achando bonito, Douglas? O que pode? Ah, não, mas é porque é curioso, né? Ah, sempre foi bonitinho. Sempre foi bonitinho. É curiosidade, né? A pessoa, meu Deus, uma câmera, um microfone. Será que ele vai passar? É, o que ele tá falando, né? Mas tu vai... Tu tem que superar, é o teu trabalho. Ó, Não. Não fala. Toma. Até hoje, agora tô fazendo curso, mas até hoje é uma coisa que eu tenho dificuldade, assim. E eu sei que pra minha profissão, eu acho que pra qualquer uma, né? Hoje não é mais assim, o cara tem inglês, então ele é o bom, ele é o diferenciado, não. Hoje o inglês é obrigatório. Tem que falar bem o português, falar o inglês, talvez o espanhol ainda tenha 3 idiomas, legal, tem 3 idiomas. Mas na minha profissão, por exemplo, o inglês é o mínimo. Até hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade. Esses dias, por exemplo, eu fui fazer uma feira, era uma feira têxtil em Blumenau. Veio gente do Japão, da Coreia, de tudo que é lugar, e a língua que todo mundo falava era o inglês. A chinesa falava inglês, o japonês falava inglês, e eu tive dificuldade, entendeu? Eu entendia mais ou menos o que a pessoa falava e não tinha comunicação com ela. Eu pedi a ajuda de um intérprete. Aí se ele falou isso, eu entendia só umas palavras soltas, sabe? E eu sei que para que eu possa crescer é fundamental. Daí talvez, por exemplo, a Sônia Bride, que Ela fala muito bem. ela é ótima, ela é aqui de Santa Catarina. Ela tem 5 idiomas, entendeu? Ela fala o francês, tem repórter aí que fala húngaro, entendeu? Tipo assim, tem repórter aí. Então é uma coisa que para te crescer é fundamental. A que eu menos gostava? Não, inglês não. Eu acho que sempre foi matemática, assim. Matemática eu sempre fiz assim. Sempre foi de boa para eu passar, mas eu sempre fazia só o suficiente para eu passar, entendeu? Sempre passasse direto, né? Não, sempre passei direto, mas eu digo assim, eu não ficava correndo atrás do 10 ou para fazer 9. Tirando a média, um pouquinho mais, estava bom, assim. Agora, as outras disciplinas, por exemplo, que geografia eu gostava pra caramba. Geografia, esse negócio de planeta, aquelas placas tectônicas. Sempre, geografia, história, português, sempre era mais leitura, assim, interpretação de texto e tal. Química eu não suportava, física, química, que tinha aquelas negócios de fórmulas. Ensino religioso? Religioso foi sempre meio... Na minha época fazia assim, mas não... Eu particularmente era meio café com leite, assim. Bom, pessoal, nós estamos aqui na Escola José Medeiros Vieira, no bairro São Vicente, em Itajaí. Aqui comigo 2 alunos, a Isabela e o Júlio. Vamos saber então o que eles acham, né? Um pouquinho aí sobre televisão. Ô Isabela, o que tu gosta de ver na televisão quando tu assiste? O que tu gosta assim, que tu acha legal na TV de hoje, assim, na TV atual? Eu gosto de ver bastante jornal, que é meio estranho pela uma pessoa da minha idade ver jornal. Realmente. Eu gosto de ver programas educativos, eu gosto de ver desenho, não vou mentir aqui. Novela também? Um pouquinho de novela? Novela, muita novela. No jornal, assim, o que tu mudaria, por exemplo? Num telejornal? Tu acha que hoje, assim, os jornais colocam muitas coisas ruins, assim? Tu acha que... muita desgraça, bem dizer, né? Eu acho que poderia mudar um pouquinho e mostrar mais da beleza da nossa cidade, do país. Valorizar mais a nossa comunidade.
E tu, Júlio, o que tu acha da televisão de hoje em dia, assim? Tu acha que tu mudaria alguma coisa? Tu acha que do jeito que tá caminhando pro caminho certo ou não? Eu mudaria porque tem tantas coisas boas para se dizer. Sempre as notícias principais são as notícias de desgraça. As ruins, e né? eu não sei como o jornal se lidar com isso. Porque diariamente acontecem vários assassinatos, várias mortes. E também, a todo momento, existem várias coisas boas. As belezas naturais, entre outras coisas. Tipo, da saúde, a educação. Coisas que deveriam ser em destaque. Ok. Uma perguntinha para fechar então. Por exemplo, agora tem uma febre aí de Facebook e tal, redes sociais. Vocês acham que isso, em algum momento, a internet vai acabar com a televisão? Isso vai atrapalhar a televisão? O que tu acha, Isabela? Pode acabar, mas também pode ajudar, como você mesmo falou, que ajuda bastante, como aconteceu, como tu tinha falado lá dentro, mas também pode danificar um pouco, que a pessoa fica mais ligada naquilo e esquece do mundo lá fora, né? Aí pode estar danificando, estragando, sei lá. Prejudicando, né? Prejudicando, tirando um pouco da audiência. Tirando bastante da audiência, porque a gente acaba passando, Mais vamos lá ver 10 minutinhos e fica o dia todo. Aí tu prejudica até mesmo o estudo, como é que não vai prejudicar? Passa uma parte do tempo na frente do computador. Ô Júlio, então, para fechar, de que forma tu acha que dá para usar a internet para ajudar a televisão? De que forma, assim, tu acha que o computador, a rede, a web, pode ajudar no jeito das pessoas fazerem televisão? Em relação às notícias, porque se a notícia for boa, a notícia for legal, interaja com os telespectadores, eu acho que dá certo nas redes sociais. Porque hoje em dia, quem não tem Facebook assim, tá fora do mundo, né? Tá fora do mundo. É uma conexão sem fronteiras. Ok, professor.